Porque o Pose já apareceu com Bíblia na mão. Uhum. O Oruan já tá puxando pra um outro lado também e tal, porque os caras viram que isso aí é problema, velho. Vocês acham que o Oruan é um menino inteligente, assim? Ou ele é bem orientado? Eu acho que ele é um estrategista digital absurdamente bom. Uhum. Assim como o MBL da vida, por exemplo, que tá disputando com ele. Ele como figura, assim, cara, é genial. Ele pauta o debate, mano. Como cantor, acho ruim, mas é uma opinião minha. Eu não gosto de pagode, também não gosto da música do Oruan. Uhum. Mas ele como caricata é uma figura que chamou muita atenção. Acho que mais pelo visual dele no começo do que pela música, né? Ó, hoje eu posso falar pra você que existe 3 pessoas nesse país que são muito boas de pautar debate e são... a palavra genial não quer dizer inteligência em tudo, tá? Genial nessa estratégia. É a sacada, né? Oruan, Nicolas Ferreira e Érica Hilton. Pra mim são 3 pessoas que hoje qualquer Sabem jogar coisa na que mídia. fala do Brasil, eles são jogados na hype lá em cima e aí isso tem uma resposta. São essas 3 pessoas pra mim hoje, tá? São Érica Hilton, Nicolas Ferreira e Oruan. O MBL tem pegado uma carona com aquela moça Amanda. Foi absurdo que fizeram com ela aquelas ameaças e tal. Eu defendi ela nesse ponto. E muita gente que poderia ter defendido ela, que defende uma pauta, não defendeu. Uhum. Mas ela consegue, hoje, rivalizando com o Oruan, ela tá alavancando a carreira dela. Por É quê? lógico. Tudo que o Oruan faz, joga hype lá em cima. Então, eu acho que ele é um estrategista nesse ponto. Então, E ela todos a gente também tá falando dele pegando aqui. carona, Estão todos né? surfando nesse debate. Estão todos surfando nesse debate. E eu fico triste porque a gente foge da objetividade. Eu me posicionei contra essa lei anti-Oruan. Na verdade, Pimentel, a lei não é anti-Oruan, é o apelido da lei. Bom, mas quem apelidou essa lei de anti-Oruan já buscava marketing, né? Já buscava mídia. Porque... Foi o Kim Kataguiri, não? Não, foi a Não, Amanda, foi né? a Amanda. Porque qual é a questão? Eu até falei com o Kim, porque eu gosto Foi do Kim. aprovada, Eu né? adoro o Kim. Eu acho o Kim um cara muito inteligente. Né? Aliás, eu vou deixar claro aqui, na minha opinião, tá? O Kim é um dos únicos e poucos deputados que trabalham efetivamente no Brasil. Eu sei porque eu acompanho o trabalho dele, cara, e ele é fantástico. Mas vamos lá. Vamos à questão prática, objetiva. O que eu li da lei à época, não sei se ela foi mexida. Uma prefeitura que contratar um show de um cantor que faz apologia, tem que devolver o dinheiro, né? Calma aí. Bom, como apologia é um fato tipificado no Código Penal. Então, para que eu diga que é apologia, tem que ter um inquérito policial. Inquérito policial tem que ter um processo penal. Eu tenho que ter o trânsito julgado em 3 instâncias. Então, eu vou saber se aquilo é apologia de fato daqui a 11 anos, sabe? Então, essa lei me parece inexequível, me parece uma lei muito boba. É só para gerar debate. Bom, eu não quero que meu representante gere debate. Eu quero que ele proponha coisas verdadeiras, Factíveis, que né? possam ajudar a sociedade, né? Mas, por Exato. exemplo, esse MC... Mas Isso é muito difícil, mas o MC... Como que vocês falaram? Desculpa o nome dele. Pose? o Pose do Rodo. Pose lá foi diferente do Oruan, pelo que eu entendi. No show dele, eu não acompanho eles, tá, gente? Nada contra. Mas, assim, tinham armas lá e ele me parece ter feito o sinal do Comando Vermelho. Sim, Foi eles isso que fazem, aconteceu? eles fazem shows na E favela aí, na que verdade, é... e aí, Que na é território dos verdade, caras, né, sim. meu? o que deveria ser feito na minha visão e que você falou beleza, vamos investigar se tem alguma coisa a ver com lavagem, etc. Porque a gente sabe que muitos, não eles em si, mas que muitos artistas de milhares de categorias, Sim, digamos sim. assim, tem essa questão de lavagem de dinheiro. Mas, fato é, você falou o seguinte, Rodrigo, às vezes a gente corta o baile funk e melhorou, né, pelo que eu entendi em algum determinado momento, essa questão de matança, de tráfico. Por que isso? Duas questões aqui bem razoáveis. Assim como ele, eu tenho essa questão de cinema, né? Eu tenho possibilidade de conhecer jovens que abandonaram o Comando Vermelho. E alguns, de fato, abandonaram mesmo, possuem ódio, raiva do Comando Vermelho. E mágoa do Comando Vermelho. Alguns até se tornaram conservadores, né? Eles odeiam o crime. E quando você conversa com um jovem desse, ele diz pra gente, olha, o baile serve pra gente pra network. É o momento que você recebe as pessoas da facção de outros bairros, né? Para você trocar ideia. Serve pra gente como relaxamento. Pô, tivemos uma semana estressante aqui com fuzil na laje e tal. E a gente tá ali para... E servia pra gente lá atrás para potencializar a venda de cocaína. Claro. Sim. Hoje não mais, tá? Em alguma época sim, para potencializar. Bom, se é verdade isso, eu já tenho um argumento para entender que o baile é ruim.
Hoje em dia, esses bailes não cobram ingresso. E as equipes de som são poderosíssimas. É caixa de som gigantesca, amplificador de primeira qualidade. Quem tá pagando essa porra? Quem está pagando a ida do MC lá? Exato. Isso, a a facção. fonte do negócio, exatamente. Quem tá É o pagando crime, né? isso? Quem então, tá pagando? a investigação precisa ser em cima dessa questão da fonte do barato, né? Mas o que eu falo é que eu sempre falo isso. É muito fácil um político, um candidato chegar aqui e falar que vai mandar fuzilar o Doca, Uhum. que hoje é general do Comando Vermelho na rua. Outra coisa é você morar no Complexo do Alemão e fazer um show lá e você falar que você vai fuzilar o Doca. Sim. Entende? Então, assim, as pessoas, elas são frutos e elas se locomovem e se movem de acordo com os lugares. Vamos pegar uma quadra de escola de samba? Quem são os, Também tem lavagem Grande. pra caramba, né? quem são os grandes criminosos do Rio de Janeiro que comandam coisas que nem traficante mexe? Coloca uma maquininha Caça-níquel. caça-níquel dentro de uma favela e pega o principal chefe do Comando Vermelho e vê se ele coloca a mão lá. São os bicheiros? O cara que colocou a mão nisso, que foi na época, o Gangan do São Carlos, Uhum. que roubou a maquininha do Maninho, não durou 6 meses. E é um cara que fuzilou a prefeitura. O bicheiro tá lá, no palco, tem ator da Globo, tem juiz, tem Tudo polícia, junto. tem todo mundo junto com o cara, certo? Uhum. E aí, é o cara que tá bancando tudo, não é o cara que tá Sim, bancando sim, tudo? sim. E aí, como é que a gente fica? Criminaliza isso também? Faz apologia? aí eu posso- Chama o cara lá na frente e fala, esse é nosso padrinho, esse é o nosso patrono, eu amo ele e tal. E aí eu faço uma analogia do que ele colocou aqui. Do mesmo jeito que o tráfico de drogas no Rio de Janeiro abraçou o funk, porque o funk foi expulso dos clubes, o jogo do bicho abraçou O carnaval. o carnaval, sabe? Então, e Sempre aí, foi assim, e né? aí, o que eu faço? Eu vou apontar o dedo pra cara da Deolane e falar, Deolane, você não deveria estar numa favela do lado de um vagabundo com fuzil. Mas eu vou apontar o dedo pra outra atriz da Globo que estava no carnaval de um Junto, bicheiro, né? de uma escola, que o dono da escola é assassino. Porra, é hipocrisia, né? É. É. Porque a Grande Rio, tu chegava lá em algum momento, era todo o elenco da Globo na Grande Rio, né? Exatamente. E aí você chegava também no camarote das escolas de samba, você via lá desembargadores, juízes e deputados, né? Mas eu vou apontar o dedo só na cara da Deolane e vou dizer que ela não presta porque ela foi frequentar um baile na favela que pertence a uma facção, ou eu vou repetir isso na cara das pessoas também, que são nossos amigos. Nós temos vários amigos aqui em comum aqui, que frequentam Que às quadras vezes a de gente escola nem de samba. sabe que também estão no meio dessa sujeirada E aí. puxam o saco, tiram foto, né? Olha. Ah, no né? Bambambam, na festa ali, todo mundo quer estar Pô, junto, bicho, né, os meu? caras aparecem dançando no final da avenida, Uhum. tá escrito lá contraventor, porra. Não, contraventor Porra. barra assassino, tá? Pô. Não, mas Contraventor barra contraventor não é o assassino. serviço do cara, entendeu, mano? Isso é o quê? É uma contravenção, é uma infração penal, Vamos né? fazer esse meia-culpa, né? Exato. Se você lembrar do Cassino de Chacrinha, tudo bem, vou falar de 3 décadas, ok? 4 décadas. Mas você lembrar que quando tinha chuvas no Rio de Janeiro, o Abelardo Barbosa recebia lá no Cassino de Chacrinha, lá no Teatro Fênix, 15 bicheiros no auditório, e eles entregavam um cheque na mão do Chacrinha. Ó, isso aqui é a nossa contribuição para combater as enchentes do Rio de Janeiro, né? E o dinheiro vinha da onde, né? Eles já eram assassinos naquela época. Sim. Aliás, a época que eles mais matavam, né? É justamente nessa época. E a gente não. Bom, recentemente eu posso até dizer que a Globo fez um meia-culpa disso nos últimos documentários que ela realizou, né? O Vale Escrito. O Vale trouxe- Escrito, né? Ah, mas também, cara. Um meia-culpa leve, mas fez, né? Mas é embaçado porque, tipo assim, pô, o cara mostra o Piruinha como se fosse o Papai Noel, o Capitão Guimarães, aquele cara bonachão e tal, que troca ideia, sabe com quem fala, etc. Era muito glamuroso no carnaval e tal. E aí, lógico, em cima do Rogério, do Bernardo Belo, os caras pegam mais pesado. São os mais sanguinários, né? A cúpula mais nova ali e tal. O Rogério tá preso num presídio federal. Mas, cara, tem mais de 50 mortes envolvendo os caras aí, só que se sabe. Na Barra da Tijuca, quase toda aquela pistolagem que você tinha na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, pra quem é de São Paulo, é o Alphaville de vocês Sim, aqui. é o bairro sim. chique. Os Longe novos de ricos. tudo ali. Os novos ricos. Isso, os novos ricos, eles estão nesses locais. E a Barra da Tijuca, ontem um jornalista me perguntou por que tudo acontece na Barra? Porque eles moram ali. Sim. Eles são da Zona Oeste, mas eles... Recreio, ali. jogador de futebol, Miliciano. miliciano, influencer, policial corrupto. Tem uma
Mano, é um absurdo. Tudo misturado. Às vezes você tem no bar o MC que canta na favela, metendo louco. Você tem o miliciano, que é chefe. Você tem o bicheiro. A Às vezes o cara influenciadora que também rouba. que Que promove bet. anuncia o Little Joguinho. Tiger. Você tem todo mundo ali, cara. Você tem juízo, médico e tal. Todo mundo tá no mesmo lugar ali na Barra. Quando fala miliciano, é policial? Nem sempre. Em algum momento já foi, mas mudou bastante. Os pés inchados, né? Pô, Leste tem que ler. Eu vou deixar aqui. Eu terminei de ler o livro da Cecília. Nossa senhora. O livro, porque ela fala como nasce o miliciano, né? E ela deixa muito claro como a milícia do Rio de Janeiro ainda hoje é muito poderosa. Você Como conheceu o Cabo Bené? conheci de nome, pessoalmente nunca tive com ele. É um assassino da milícia, que na verdade na polícia militar nunca foi um policial de frente, sempre trabalhou em refeitório, em rancho, né? Era o rancheiro do quartel, cozinhava no quartel, né? Ele falou do Bené por quê? Porque durante a pandemia, a Polícia Rodoviária Federal e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil cercaram um bonde de milicianos e mataram 13 milicianos, né? Num confronto. E esses 13 milicianos, só um era policial, que era o Bené. Sim. Se isso acontecesse há 10 anos, possivelmente 5 ou 6 seriam policiais. Eu uso esse fato para provar para os meus amigos cientificamente que já ocorreu uma mudança do tipo do miliciano. No filme Tropa de Elite 2, os milicianos eram policiais. Mas de lá para cá, as corregedorias expulsaram muitos policiais. E os policiais sabem que não vale a pena mais se associar à milícia. Mas assim... Desculpa. E o Bené virou um miliciano que também roubava carga, né? Era ladrão de cerveja. Tá? Ele é clínica geral. Clínica geral. E graças a Deus foi morto pela polícia, porque é um cara muito mau, matava candidatos a vereador e tal. Graças a Deus ele partiu dessa aí. Porque A Cecília é corajosa, cara. E a Cecília fez uma investigação sobre isso, é uma professora, jornalista. Qual o nome do livro? Só pra gente dar o crédito aqui. Como nasce o miliciano. Como nasce o miliciano. Tá quentinho, saiu do forno agora esses dias Cara, atrás. é uma obra muito importante de Ela ler, cara. traz um organograma assim dos casos. Porque como é que nasce a milícia? Já que vocês perguntaram, o barato era assim, ó. Isso já é antigo no Rio de Janeiro. A região, principalmente a região oeste do Rio de Janeiro, ela começa a crescer muito dos anos 90, dos anos 80 pra frente. Região de Jacarepaguá, Campo Grande. E é muita gente ali. E o Estado simplesmente não dá conta de fazer tudo. E muitos policiais moravam na área. A primeira coisa que eles abriram foram batalhões e essas coisas. Cada região ali tinha um cara que eles chamavam de quebra, que era geralmente o policial da região, que era procurado pelas pessoas. Então, acontecia alguma desorganização, o cara não ia lá na Zona Norte para poder fazer um BO na delegacia. Não. Ele procurava o policial que estava perto dele, e o policial... Você conheceu vários deles, né? Sim, vários. O Sargento Pereira, Vários, Falcon, vários, eram os quebras. Eles resolviam o assunto, mano. Por exemplo, roubaram meu carro. O cara aí falou que roubaram seu carro onde? Tal coisa. Eu juro por Deus, o cara ia, em 40 minutos ele voltava com o carro, o cara pedia desculpa. Então era desse jeito. Esses caras começaram a ver que quando você pedia uma contrapartida, a hora que você prestava esse serviço, o cara te dava porque ele se sentia agradecido. Os caras começam a se juntar e eles começam a fazer esse serviço de segurança em troca de dinheiro e tal, e poder, né, de certa forma. E de repente esses grupos começam a ficar maiores e eles começam a ver que falta van, que falta iluminação, que falta uma série de coisas. Eles começam a olhar aquilo e falar assim, bom, eu posso, acho que, fornecer esse serviço aqui e fica em contrapartida também como de segurança. E aí começam a crescer esses grupos ali dentro. Primeiro com policiais realmente, tinha uma certa legitimidade, porque a população enxergava no cara mesmo, porque o policial ele não deixa de ser policial, 24 horas ele é policial, só que depois esses policiais eles vão ficando mais velhos, ou vão sendo presos, e aí os caras mais novos começam a entrar, e esses caras não são necessariamente ligados à polícia, mas eles também não são faccionados. E aí eles começam a entrar. Aí, quando entra o Carlinhos Três Pontos, aí mistura tráfico com milícia e... Aí junta o grupo todo. Mas se a gente fosse falar... É uma pergunta assim, pessoal, que eu faço para muitas pessoas, porque eu tenho muita dúvida sobre isso. Se a gente falar em pena de morte no Brasil, né? E quero saber até a opinião de vocês, se puderem falar, claro. O que eu penso? Para alguns casos que são provados, e que são mais do que provados, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que respondem e são inocentes, né?
Daria certo no Brasil, por exemplo, estuprador, não é provado, realmente sabe, pena de morte. Assim como a gente vê nos Estados Unidos, etc. Daria certo aqui no Brasil? Pô, cara, Carol, quando a gente fala aprovado tudo, eu tenho um grande problema de discutir isso no Brasil quando o primeiro deputado da história desse país foi preso em 2004, pô. É verdade. Mas calma aí, Pô, é foda. Eu Mas conheço- assim, ó, estuprador. Deixa eu ser uma posição clara aqui. Estuprador é cara que mexe com criança, eu quero que vá pros quintos dos infernos, tá? Exato. Você sabe que a gente tem um amigo que ele é da Polícia Federal e ele é da área de pedofilia. Uhum. E ele contou pra nós que, assim, eles já têm tudo provado, porque eles fazem um estudo daquilo ali muito tempo antes de ir. E ele falou, Carol, eu vou lá e eu ainda apanho. Ele falou, os caras me chutam, eu apanho e eu tenho que ficar quieto. Então, quer dizer, a polícia, que é uma pedofilia, é um absurdo, né, que nem a gente tá falando, e o cara ainda tem que chegar lá e apanhar do pedófilo e falar, não fui eu. E sair, o policial sai como ele tem que aceitar isso, é um absurdo. O Carol, eu não confio na justiça brasileira, nem na polícia brasileira, na capacidade de elucidação da polícia, para que a gente tenha pena de morte no Brasil. E se você puder assistir lá um documentário dele, eu acho que foi o primeiro documentário que eu vi dele, foi do fazendeiro lá do Rio de Janeiro, da morte da época do Pedro II, condenado à morte. Ah, o Fera de Macabu. Se puder assistir, Nota coqueiro. Tá lá ainda não? Não, tá lá, mano. É É um um dos mais documentário Como chama? Ele fala sobre a última pena de morte do Brasil, Pá Sim. branco, né? O negro ainda foi executado. que mais 20 depois anos. você vai investigar, não tinha Sentido. Não foi ele que Não fez foi ele o que matou. barato. E Ele nos só Estados tinha Unidos, inimigos né? poderosos que ele eram desafetos dele e ele acabou sendo... E o Dom E Pedro no- II se arrepende depois, né? Ele nunca mais manda executar um... Nunca mais manda executar branco. E nos Estados Unidos, acho que há alto índice de pessoas que vão pra pena de morte, acabam morrendo, mas que depois descobrem que elas eram inocentes. Então, se nos Estados Unidos tem problema, aqui no Brasil pode ser pior. Agora eu queria entrar em um assunto Agora, com vocês. só um segundo. Cumprir a pena inteira, por exemplo, 60 anos de pena, 70 anos de pena, eu sou a favor, por um Ah, estuprador e tal, etc. Só que no Brasil sai muito antes, né? Se acontecer na periferia, não vai nem preso, tá? Uhum. Não vai preso, não... Uhum. O crime não Não deixa vai em ser frente. preso. Não, é que eu falo que Ah, o crime estupro- resolve lá. resolve. E é isso que eu queria entrar Você agora já com resolve eles vocês. mesmos. É, sim. Rápido. Tribunal do Crime. O que a população que mora na comunidade pensa sobre isso? Muitas vezes resolve a vida do cidadão que mora lá, ou eles têm medo do Tribunal do Crime. E assim, vamos supor que a pessoa seja julgada culpada. A gente já viu chicoteamento. Qual que são assim, as decisões mais cruéis assim que eles fazem? Cara, em certas localidades, uma das formas de você entender se o traficante faz uma boa gestão ou não faz na localidade, ou o chefe do crime, é a habilidade dele de resolver problemas cotidianos que tem em muitos lugares. Uhum. A gente tem problema aqui para decidir uma sociedade, a gente não manda o pistoleiro, algumas pessoas mandam o pistoleiro do aluguel, mas a gente entra na justiça, a gente consegue pagar, dá um processo aqui, outro processo ali e tal, e etc. Eu tô recebendo processo de sócio, beleza, a gente resolve dessa maneira. Na periferia, o cara não vai na polícia, não vai na delegacia, muito longe, não resolve e tal. Os problemas cotidianos são resolvidos por quem tem o poder lá. Quando exacerba e vira um crime muito grave, como, por exemplo, o estupro, alguma mexida com criança e tal, o Tribunal do Crime vem e já era, mano. Ele passa o rodo de verdade. Não tem segunda instância. Não tem segunda instância. Os caras passam o rodo mesmo. É rapidão, você se reúne com os caras, os caras fazem ata. Inclusive tem uma ata que os caras fazem, porque os caras têm que justificar depois lá pra cima que tá fazendo. Caiu no Tribunal do Crime e já era. Aqueles 3 médicos... No Rio de Janeiro teve um caso na Barra da Tijuca, que 4 médicos, eles foram num congresso, ortopedistas, e eles estavam ali no quiosque na Barra, né, tomando uma lembro dessa cerveja, 2 caras descem no Fiat Pulse e pum, fuzila os caras. O irmão da deputada Sama, inclusive, né? Inclusive, você me ligou Foi. uns minutos depois, você Liguei. falou, mano, isso não é crime de polícia. Falei pra ele na hora. Na hora, você falou na hora. Eu já tava falando de polícia e tal, olha só que doideira, né? Aí ele já falou assim, mano, isso não é crime de polícia, o cara não fez bagulho de confere e tal, isso aí tá errado, os caras confundiu. Eles confundiram os médicos com milicianos. Armando Samia Bonfim tava no meio disso daí, ele era médico, né, e ele foi executado, infelizmente, era irmão da deputada federal. O que aconteceu? O Tribunal do Crime achou os caras e matou os caras em 45 minutos. Depois O do... acontecido. Acho que ainda mandou chamar, né? Mandou 45 chamar ainda, né? é. Mandou chamar, né? Mandou chamar. Mandou chamar. Dizem aí, a Vera falou que talvez, supostamente,
esses caras têm feito uma videoconferência até dentro da própria cadeia Uhum. e resolver, dizem. E Era o resolveram- BMW, Jean e Leco Leco, não é isso? É, só que É. o Leque e o... Esqueci o É. outro moleque, o Felipe. Felipe. E aí os dois foram executados e colocados Mas dentro um do deles carro. era filho de um porteiro do meu prédio antigo, sabe? Caramba. Que ele me contou meses antes, ó, meu filho era miliciano e fez a transição para o Comando Vermelho. Olha, o pai me contando essa história, né? Então, assim, e depois o pai me contou, meu filho estava naquela pistolagem e morreu, foi pro tribunal. E aí lá ele é fuzilado? Ele foi fuzilado, né? Foi É, fuzilado. no caso, porque tinha que fazer o serviço rápido, né? sim. Em algumas situações os caras fazem outras coisas. Estuprador deve Acho ser que era uma limitado. resposta do Comando Vermelho para a sociedade, viu? Acho que era uma resposta do Comando Vermelho pra era bem assim. Não, deixa os caras no mesmo carro que aconteceu o barato para não ter problema, deixou os caras no porta-mala e, ó, é aqui. Já julgamos, já condenamos, já o erro foi inadmissível, a gente não queria fazer isso. Mas deixa eu dar um outro contexto disso também. Quando você está num prédio da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Tijuca, em São Paulo, Salvador, e teu vizinho de cima deixa uma infiltração entrar na tua casa, você vai acionar o síndico e depois você vai partir para o juizado especial civil, né? O juizado, e vai ter uma decisão favorável, o vizinho de cima vai ter que fazer a obra. Vai falar que pode fazer a obra só em 24 vezes a perder de 20? Exato. Agora, imagina isso numa laje de favela. O que a gente viu na época da UPP? A UPP foi estabelecida no Rio de Janeiro e o morador comprou uma laje. Aí ele comprou a laje de um barraco por... É muito comum você vender sua laje para que alguém levante uma casa em cima. Aí o morador comprava a laje por 50 mil, 60 mil, e na hora que ele ia fazer a casa dele, o cara que vendeu a laje dizia, ó, te vendi a laje, mas não te vendi a servidão para tu fazer a escada. Ué, então, perdeu. Vendi a laje, mas não vou te franquear a servidão. Uhum. Aí o morador procurava a UPP Foda, hein? e o policial da UPP não é juiz. O policial da UPP, ele falava pro morador, olha, procura a justiça, né? Porque você foi vítima de uma fraude, né? Aí o morador dizia pro policial da UPP, porra, vocês são uns bundão, hein? Uhum. UPP, Era o dia inteiro resolvendo BO, Unidade de mano. Polícia Pacificadora, né? Que é aquela... Sim. Quando o tráfico estava aqui, eles resolviam isso na hora. E realmente, o tráfico chamava o... Meu irmão, que porra é essa? Tu vendeu a porra da laje e não vendeu a cerveja? Você é causeiro, você... Agora você você vai construir a escada até semana que vem. Então, mas isso é o sinal claro de perda da soberania do Estado. Porque uma das funções do Estado é levar a justiça. Né? Claro. Agora, pergunta se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqueles desembargadores e juízes, aqueles promotores, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro montou as bases das UPPs, nós montamos o UPP no Alemão, no Jacarezinho, no Santa Marta, pergunta se o Tribunal de Justiça queria colocar um juiz dentro da favela, um fórum dentro da Rocinha, um fórum dentro negativo. Isso não é pra gente, não. Inclusive, os juízes do Rio de Janeiro fizeram uma proposta de ensinar a mediação de conflito para os policiais militares para que os policiais resolvessem isso. Mas isso Não não, é função do não é policial. função. Nossa, eu conversei com o policial Isso- da UPP, ele falou, cara, era o dia inteiro resolvendo problema. Isso é uma esculhambação, é a ausência de um plano de país, como esse cara falou aqui, como o João começou falando, Pimentel não tem um plano de país. Então, para a gente recuperar a soberania, é importante o policial lá no terreno, a justiça no terreno, o promotor no terreno, e assim vai. E você... O que a gente recebe todo dia, eu e Joel? A gente até deleta essas porcarias. Eu recebi um morador em Salvador queimado pela uma facção. Nossa, Ele roubou, botaram fogo no cara e ninguém podia pagar. E as pessoas tinham que assistir a pessoa Caramba. queimando. Eu gostaria de mandar esse vídeo para os meus amigos de direitos humanos. Olha o que acontece quando a gente não recupera território. Olha o que acontece quando eu deixo o Comando Vermelho, o BDM, tomando conta de um território. Ele viu um caso também, não sei se você já fez vídeo sobre isso, cara, de 3 crianças do Rio de Janeiro que furtaram um passarinho de uma gaiola. Isso é um absurdo. Né? Elas foram torturadas e degoladas, sabe assim, Criança? pelo Comando Vermelho. Pô, é elas criancinha tinham, desse tamanho esse ano. elas tinham 9 e 10 Meu anos, Deus, 9 e 10 anos de cara. idade. Passaram numa gaiola, viram um passarinho, pô, vamos furtar esse passarinho. O Rio de Janeiro ainda tem aquela cultura do passarinheiro, tem em São Paulo isso não, né? Tem. Aí Meu sogro furtaram o tem passarinho e o traficante era dono do passarinho, ou então conhecia o dono do passarinho, do Comando Vermelho. O traficante resolveu na mesma hora, resolveu o problema.
Então o tribunal ele vai resolver o cara que é pego em flagrante abusando Uhum. e fazendo essas coisas, mas ele também vai fazer esse tipo de coisa com criança. Que Vai é fazer uma coisa totalmente que tenha desproporcional. sentido e Nesse uma caso, outra o Comando coisa sem Vermelho sentido matou ele nenhum. depois. Nesse caso, isso que Os dois que envolveram isso eram um casal que Uhum. era do negócio, do tráfico, Uhum. e depois os caras apagaram eles. apagaram também. também. Ou seja, a justiça, os traficantes promoveram a justiça, mataram os meninos, né? E depois o Comando Vermelho provocou a segunda justiça, matou os caras, né? Se considerou uma decisão errada dos caras, irreversível, foi lá e apagou os caras. Né? É. Agora, voltando ao PCC, né? O Marcola é o líder do PCC. É, Teve um racha? Então, o pessoal tem falado... O que tá acontecendo? é difícil, André. É que assim, ó, vamos lá. Esses caras do PCC, que são sintonias finais que estão dentro da cadeia, eles estão dentro do presídio federal já faz muito tempo. Entendeu? Tipo assim, 10, 15 anos. Eles são caras que são conselheiros, que são chefões, mas na verdade quem toca tudo aqui fora são outros caras. Porque esses caras estão em regime muito fechado lá. O máximo que eles conseguem dar é uma ou outra ordem. Não tem e tal. acesso, né? Exatamente. E eles começam a brigar entre eles por certas questões. Nesse caso, foi o seguinte: o presídio federal ele é uma trancadura absurda, tá? É uma trancadura mesmo. A gente pode falar de impunidade, mas se vocês conheceram o presídio federal, é um negócio sinistro. Esses caras do PCC, boa parte dos líderes deles estão internados lá. Internados não, estão cumprindo pena lá no localidade. E chegou uma época que os caras mandaram tirar a vida de 2 funcionários da Presídio Federal. O Alex Bellarmino, que era um policial penal, estava fazendo um treinamento e foi barbaramente executado covardemente. E, porra, isso aqui foi embaçado, cara. A Melissa Alves, que era uma psicóloga dos caras, psicóloga, tá? Ajudava os caras na saúde mental. Com a criança de colo, 6 meses, foi executada na porta de casa com tiros de fuzil. Absurdo. Só não mataram a filha porque o marido era policial civil, tava com uma Glock e trocou com os caras. Salvou a criança. Só que o sistema federal, ao invés de amolecer, ele endureceu. Uhum. Tirou visita íntima, colocou a visita agora só pra falar na frente daquela tela blindada lá, que eu esqueci como é que chama daquilo, parlatório e tal. E o Tiriça, que é um dos chefões do PCC, foi julgado por isso. No tribunal, os caras pegaram um áudio do Marcola conversando com um policial penal, falando assim, cara, ele tava sofrendo uns problemas lá, e aí ele fala assim pro policial penal, eu gostaria que vocês parassem de mexer com a gente nesse sentido, porque eu sou um cara perigoso. Todo mundo aqui sabe disso. Mas eu não sou psicopata de ficar mandando matar alguém por qualquer coisa. O advogado, que é o Daledor, que é o advogado... O Daledor é um dos advogados mais genial, mais aguerrido do Brasil, né? Genial também no trabalho dele. Ele pegou essa parte do Marcola falando e usou na verdade, o promotor usou na defesa dele, né? Não, na acusação na acusação do Tiriça. Do Tiriça. Tirando a anulação do Marcola, é isso? Isso, como se o Marcola, que é companheiro dele, tá falando que ele é psicopata. Isso, entendi. Entendeu? E aí isso criou um racha dentro da facção absurdo. O Marcola já tava com a liderança desgastada e os caras resolveram rachar lá. Só que aqui fora, se você rachar aqui, todo mundo perde dinheiro. Então o que aconteceu? Os caras racharam lá e não racharam aqui fora. Uhum. Pra continuar a coisa funcionando. Porque o cara fala assim, nós vamos rachar, mas tem 50 quilos, tem 1 tonelada pra colocar em Portugal pra todo mundo ganhar dinheiro. Sim, verdade. Os caras racham lá, mas aqui fora os caras continuam. Esses caras do DEPEN são muito sérios, viu, cara? Assim, eu tenho uma admiração pelo DEPEN. DEPEN é o Departamento Penitenciário Nacional, né? São 5 unidades, né? São 5? Mossoró, Porto Velho... Catanduvas, Mossoró, Porto Velho, Campo Grande, Brasília, são 5. São 5. Esses caras são realmente sérios.